Bom dia, vamos meditar aqui em Eclesiástico 9, a partir do 11, que diz assim: a sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a correria, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes a favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam para a rede maligna e com os passarinhos que se prendem com laços. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, olha só. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Aí ele diz bem aqui: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ele um grande rei, e o cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que o domina sobre a todos. Olha só, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Observe que aqui não diz o então diz que o quê? Que o pobre, a palavra do pobre foi esquecida. Ele foi esquecida pelo que ele fez. Mas ele venceu pela sua sabedoria. É isso que temos que ter, sabedoria. O muito ouvir, o pouco falar. E ele diz bem aqui, olha só o que diz o 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bons, muitos bens. Olha só, um só pecador destrói toda uma história, todo um contexto. Aí diz aqui numa introdução. As armas espirituais de guerra, embora perspectivamente diferentes das que são, das normas em função e propósito, operam por um princípio similar, a armadilha natural, manuseada erroneamente, mata e destrói sem arrependimento. Armas, dons e autoridades e manifestações espirituais precisam ser sabiamente gerenciadas para que perdas espirituais não ocorram desnecessariamente. O cristão sábio toma nota da aproximação equivocada da armadilha espiritual usada durante o avivamento e é cuidadoso para não pôr em perigo os frutos avivados da colheita e das novas criaturas em Cristo. É a sabedoria. Temos que ter sabedoria para que aquele avivamento, o fruto daquele avivamento, ele permaneça na vida de cada um. Olha que ele diz, uma pessoa pode fazer enorme diferença para o bem e o mesmo poder ser dito para o mal, com relação àquelas desprovidas dos limites apropriados a usar armas espirituais. Então nós temos que ter sabedoria por isso, porque muitas vezes com uma palavra nós afastamos aquela pessoa e ele não retorna mais. E Deus vai cobrar de nós cada vida que se distancia, que se afasta, que se perde por não termos tido sabedoria. Temos que ter sabedoria, cuidar, amar e ouvir, o pouco falar e o muito ouvir. Destruição e perda precisa de fruto que ocorre desnecessariamente.
Os limites, sabe, do estado de guerra precisa ser determinado no começo do crescimento espiritual. Estabelecer as doutrinas fundamentais, ensinar amor, aprender a ser paciente com as coisas do espírito são essencialmente importantes para que esses limites sejam postos no lugar. Uma pessoa com esses limites de sabedoria é capaz de destruir muitos frutos. Uma pessoa sem esses limites de sabedoria. Qual é a sabedoria que ele diz bem aqui, olha? Os limites do sábio, estabelecer doutrinas fundamentais, ensinar o amor, aprender a ser paciente com as coisas do espírito. Então, as pessoas que não têm isso, o que acontece? Uma pessoa sem esses limites de sabedoria é capaz de destruir muitos frutos. Por isso que temos que o pouco falar e o muito ouvir. Ter amor, paciência, essencialmente são importantes para aqueles que estão no início do avivamento. São aqueles os novos convertidos. Para que nós não venhamos afastar, destruir aquele fruto que foi ganho. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor, para conhecer mais. Jesus está voltando. Se você olhar para o cenário mundial, político, espiritual, você vê que Jesus está voltando para buscar um povo que está ali cessado. Ele não vem buscar placa de igreja. Ele vai olhar para as suas ações, o que tu tem feito, o teu coração. E ali, se tu estiver como os princípios da palavra manda, tu vai morar na mansão celestial. E nós estamos aqui, nisso, em busca, cada dia perseverando, para que nós estejamos lá. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Muito obrigado por todo dia me assistir, compartilhar os meus vídeos. Se gostou, dê o like. Se não gostou, é o livre-arbítrio.